Queridos irmãos, vamos abrir nossas Bíblias. O texto da exposição dessa manhã, Romanos, capítulo 1. Quero ler um texto relativamente conhecido, principalmente dos crentes mais antigos, mas um texto que por aqui ou ali, de vez em quando é evocado, mas um texto que eu entendo ser muito pertinente para esses nossos dias. Um texto muito apropriado para esse tempo que nós estamos vivendo. Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17. Se você encontrou, vamos ler a uma só voz esses dois versículos. Vamos juntos? Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Vamos ler mais uma vez? Bem firme agora para você guardar na mente esse texto. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Pai, nós rogamos nessa hora, Senhor, traz a Tua palavra à nossa mente e ao nosso coração. Em nome de Jesus, ó Deus, que o Teu Santo Espírito ilumine o nosso olhar, nosso ouvido, a nossa alma, no sentido, ó Deus, de que nós venhamos não apenas compreender a Tua palavra, mas principalmente, ó Deus, sermos sensíveis a ela, obedientes a ela, em tempos, ó Deus, de tantas aflições, que a Tua palavra seja de fato bálsamo para as nossas vidas, e mais do que isso, ó Deus, seja de fato regra de fé e de prática, para a glória do Teu nome e para o nosso bem. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, eu não preciso ficar aqui relembrando o que você talvez já tenha percebido desses nossos tempos, nos nossos relacionamentos em sociedade. Não preciso ficar lembrando para você o que tem acontecido nesses tempos com a saúde de forma geral. Mas uma coisa, talvez, a gente possa começar a levantar e pensar: será que alguém já trouxe de fato alguma solução para esses nossos tempos? Uma solução que venha de fato alimentar nosso coração, a nossa mente, diante de tudo que a gente tem visto nesses dias. Será que alguém já tem se colocado, ou pelo menos se feito ouvir, trazendo, olha, para essa questão de saúde, a solução que a gente vem apresentar é essa aqui. E nesse tipo de situação a gente pode descansar nessa solução. Será que a gente pode pensar em alguém que tem se levantado nesses dias, irmãos, em meio à crise social que nós vivemos? Há tantas disputas e tantas situações que a gente às vezes se vê constrangido só de ler, só de observar. Será que alguém tem apontado um caminho que de fato fala: olha, nisso aqui nós podemos nos achegar, e ainda que estejamos em posições tão distantes uns dos outros, aqui a gente pode se aproximar, que nós vamos encontrar de fato um lugar seguro para repousar o nosso coração e a nossa mente? Quero, à luz desse texto, irmão, irmã, apontar pela palavra de Deus o caminho da vida em tempos de morte. E quando eu falo morte, eu não estou falando apenas da morte física, que tem ceifado tanta gente perto de nós, mas também a morte de alguém perto de nós, que às vezes a gente não declara fisicamente morto,
mas alguém que a gente tem matado no nosso coração, ou alguém que tem nos matado em seu coração. Esses dias são dias difíceis. E aí, falando um pouco mais para cristãos, para crente, para gente de igreja, a gente vai chegando em certas situações que a gente se pergunta assim, como pode? Porque nesses dias, irmãos, até quando a igreja é chamada para jejum, tem gente que se levanta para dizer que esse não é jejum, devia ter sido feito outra coisa. A igreja é chamada para orar e as pessoas às vezes se levantam para dizer, em vez de orar, tinha que ir lá pedir perdão. E isso são exemplos que parecem tolos, mas na realidade demonstra muitas vezes como o coração já se encontra tão azedo, tão apodrecido, que a gente não consegue olhar para as coisas mais triviais, talvez trazer no coração gente que a gente ama, sem ter um senão, uma vírgula, um talvez, um não, mas isso aqui, porque a gente já tem visto tanta gente se matando em acusações e em palavrórios, gente que é mais fiel a partido do que a fé, gente que é mais fiel ao eu acho do que o que a palavra diz. E eu quero, à luz desses 2 versículos, trazer, irmãos, que o caminho da vida em tempos de morte, esse caminho tem pelo menos 3 facetas à luz desse texto, que o apóstolo Paulo vai expor para aqueles irmãos de Roma e que ao longo dos tempos tem trazido tantas bênçãos para muitas e muitas pessoas. Paulo escreve essa carta, queridos irmãos, e é uma das diferenças de Romanos em relação a outras cartas de Paulo. Paulo não escreve essa carta para corrigir a igreja de Roma. Ele não escreve essa carta para dizer, olha, tem um problema acontecendo aí, como ele diz, por exemplo, aos irmãos de Filipos. Logo no início ele cita 2 irmãs que estão disputando, estão discordando em várias coisas, e ali ele fala, olha, vocês têm que ter um sentimento de Jesus. Logo no início de Filipenses. Paulo não está corrigindo uma igreja que era desunida, quebrada nos seus relacionamentos, como a igreja de Corinto. Paulo não está trabalhando com uma igreja que, embora fosse muito amada, tivesse questões a ser trabalhadas, como a igreja de Tessalônica. A carta aos Romanos, irmãos, ela é uma carta que do começo ao fim é um grande tratado teológico e de vida verdadeira, uma exposição do Evangelho, que tem sido celebrada desde os seus primeiros leitores até os nossos dias, como talvez a carta mais bíblica de mostrar a caminhada de salvação, tirando o homem do pecado e levando até o ponto dele buscar a santificação genuína nos capítulos finais desse texto. Paulo escreve a carta aos Romanos, irmãos, depois de já ter feito pelo menos 2 das suas viagens missionárias. Já era um missionário que tinha passado por diversas situações, e nós vamos ver isso daqui a pouco. E nessa carta, ele escreve antes de voltar a Jerusalém e levar ofertas que ele recolheu dos irmãos de diversos lugares para entregar aos crentes lá em Jerusalém. E enquanto está passando por um momento na Acaia, Paulo escreve então esse texto, e ele vai expressar não apenas a questão teológica, demonstrando o que acontece na vida de alguém que é transformado pelo Evangelho, como ele vai expor também um pouco dos seus planos, que era de chegar e levar o Evangelho até a Espanha, mas ele queria também o apoio e estar com os irmãos em Roma, para que de Roma ele fosse enviado para aquele lugar e pregar ali o Evangelho. Algo que, pelos relatos históricos, a gente sabe que não aconteceu, mas era a intenção do apóstolo de se fazer assim. E aqui, irmãos, no meio de tanta experiência, vivência, Paulo vai escrever para uma igreja que ele não havia plantado, ele não foi o idealizador ou o plantador da igreja de Roma. Ele escreve para uma igreja que está dentro de uma metrópole daqueles dias, cerca de 1,5 milhão de habitantes estavam vivendo em Roma.
a cidade que era sede de um império com mais de 100 milhões de pessoas, espalhada por toda a Europa, Oriente Médio, e Paulo escreve para uma igreja que no meio de todo aquele turbilhão de pessoas, de religiões, de influências, de partidos, todo tipo de situação comercial, Paulo escreve para crentes exatamente expondo para eles a grandeza do Evangelho, para que aqueles irmãos também, tendo tamanha substância e tamanha teologia nas suas mãos, não se perdessem no meio daquela quantidade de informações que havia naquela grande capital naqueles dias. Paulo está escrevendo para um povo que vivia no meio de um tiroteio ideológico, filósofos de todos os tipos, de todas as matizes. Paulo escreve para uma igreja que estava no meio de um grupo de grande efervescência política, o Senado romano em disputa muitas vezes com o imperador querendo conquistar outros territórios, várias situações de festas e orgias e paganismo, e a igreja está afincada dentro daquela cidade para ser luz, para ser sal, numa terra extremamente difícil. E quando você vai para esse contexto, então, você vai ver que Romanos, desde a sua essência, desde lá de trás, ela tem um propósito, essa carta tem uma estrutura que mostra que não importa o lugar aonde vai ser lido. Ela é de fato palavra de Deus e sabedoria para qualquer povo, qualquer lugar e qualquer época, diante das adversidades que eles enfrentaram e ao longo dos tempos muitos outros, e não é diferente nos nossos dias. Paulo vai mostrar para aqueles irmãos que o desejo de estar com eles é grande, mas muitas vezes não é possível. E ele expõe isso no início desse capítulo. Ele, no versículo 11 aí do primeiro capítulo, ele diz: muito desejo ver-vos a fim de repartir convosco algum dom espiritual para que sejais confirmados. Isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Esses nossos dias, irmãos, será que a gente teria uma estrutura que nos ajudasse a pensar, tal como Paulo pensou nos seus dias, a gente ter nesse tempo nosso, de fato, um caminho que seja um caminho, em primeiro lugar, para a minha vida, para a sua vida, e um caminho que você possa compartilhar com o seu familiar, com o seu vizinho, com o padeiro que você se encontra agora, nem tanto mais, mas com ele, com um motorista de ônibus, com alguém que você se encontra de uma forma fortuita. Um caminho de vida em tempos de morte. E eu quero então, entrando nesse texto, irmão, irmã, Paulo falando logo no início do versículo 16, sobre o caminho ser um caminho de excelência, de grandeza, algo nobre, algo sublime de fato, que não é alguma coisa que foi achado ali ou aqui, mas algo que de fato tem um valor que excede até mesmo o entendimento. E é por isso que ele usa a expressão no início do versículo 16, que ele não se envergonha do Evangelho. Ele não tem do que baixar a cabeça e colocar alguma questão que não consiga esse Evangelho responder às temeridades, às dificuldades. Eu não me envergonho porque de fato é excelente esse caminho. Irmãos, a gente colocou aqui um ponto sobre a cidade de Roma. Paulo está escrevendo para um grupo de pessoas que está no meio de uma metrópole carregada de desafios, de dificuldades. E ele defende que o Evangelho é de fato algo transformador, algo que pode mudar não apenas aquela cidade, mas qualquer outra cidade. Daí ele dizer que não se envergonha, não retroage, ele não tem um plano B, ele não tem uma questão de tentar argumentar e fazer uma jogada, uma negociação, um meio a meio, eu cedo aqui, você cede ali, para a gente ficar bem. Ele diz, não, eu não me envergonho desse Evangelho. E por que ele não se envergonha, queridos irmãos? Porque para ele, o Evangelho é mais excelente e verdadeiramente o caminho de vida, sendo isso a experiência que ele tinha. Quero te mostrar algumas coisas. Vamos voltar ao versículo 11, quando a gente começou a falar sobre isso, o desejo de Paulo estar com eles.
Veja que, lendo de novo 11, porque muito desejo ver-vos a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, para que sejais trabalhados, fortalecidos. Isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, ou seja, pregar entre vocês, como também entre outros gentios. Eu já estive fazendo isso em outros lugares. E aí ele entra numa situação que nós vamos caminhar a partir daqui. Pois sou devedor tanto a gregos, aqueles que são os sábios, os filósofos. Paulo está nos dias em que a filosofia grega era dominante no pensamento de toda aquela região, tanto da Europa quanto do Oriente. Eu sou devedor a tantos esses sábios, os ditos cientistas, aqueles que têm a sabedoria desses dias, mas também a bárbaros, que é uma expressão que Paulo usa para aqueles que não têm a convicção, digamos, da inteligência, da faculdade do raciocínio, a lógica dos seus dias, mas aqueles que têm a vivência, a prática, aqueles que sabem que uma enxada funciona porque puxaram muitas vezes e não ficaram apenas desenhando e teorizando sobre aquilo ali. Eu sou devedores tanto àqueles muito sábios, mas também a esses que vivem a vida na prática, tanto a sábios como ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Quero que você caminhe comigo, irmãos, lá para o capítulo 15 de Romanos, porque aqui, nos últimos capítulos, ele está falando de forma prática do que é o Evangelho. E veja, no capítulo 15, a partir do versículo 17, ele vai dizer assim: eu tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência, por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo. Veja agora, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até ao Ilírico, onde hoje é a Albânia, tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, onde vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-los que nada tinham ouvido a seu respeito. Citando aqui Isaías. Irmãos, Paulo está dizendo para aqueles irmãos, agora voltando lá para o início da carta, que ele, Paulo, já tinha passado por diversas experiências pregando o Evangelho. E quando nós chegamos, por exemplo, no livro de Atos, aonde você vai sintonizar, aonde você vai achar quando Paulo está escrevendo aos Romanos, você vai estar por volta do capítulo 20 de Atos. Mas se você ler os capítulos anteriores, você vai ver que Paulo, nas suas viagens missionárias, ele tem experiência em enfrentar situações com demônios. Você lê em Atos 16, ali em Filipos, ele passando por isso. Antes disso, numa situação em que ele tem que resolver uma questão de possessão em outro momento, nos capítulos anteriores. Você vai ver que Paulo, ele enfrentou situações como em Éfeso, pregando diante de vários cultos pagãos, e ele expõe o Evangelho, ele ali ora, e o poder do Senhor se manifesta no meio de uma cidade, onde tinha das maravilhas do mundo antigo, um templo a uma deusa chamada Artemis, e Paulo ali com o Evangelho faz com que milhares e milhares de livros de bruxaria sejam queimados depois da exposição do Evangelho. Paulo coloca o Evangelho, irmãos, dentro da cidade de Corinto, uma outra cidade grande, portuária, centro de comércio. Ali havia muito tipo de culto, no qual as mulheres eram colocadas sob situação de serem sacerdotisas, e havia todo tipo de orgia, e o Evangelho chega naquele lugar e transforma também aquela cidade.
Ou seja, quando Paulo está colocando para os romanos aqui, eu não me envergonho do Evangelho, ele está dizendo para aqueles irmãos, olha, em muitos lugares que eu já passei, o Evangelho mostra-se de fato um caminho de vida, onde há todo tipo de morte espalhado, onde há todo tipo de confusão espalhado, onde há todo tipo de divisão entre pessoas, o Evangelho chega e pode transformar essas vidas. Penso eu, queridos irmãos, que nesses dias, se você procurar um caminho de excelência, você vai ver que de fato o Evangelho pode transformar não apenas por uma situação momentânea, mas pode transformar definitivamente a vida de alguém. Talvez muitos de nós, irmãos, quando nos chegamos até a presença de Jesus, nós buscávamos que Ele interviesse numa situação da nossa vida. Se Ele tocar na minha saúde, eu vou andar com Ele. Se Ele tocar na minha vida financeira, eu vou andar com Ele. Se Ele resgatar o meu casamento, eu vou andar com Ele. Mas o fato é que o Evangelho, ele não está interessado em um ponto da sua vida. O Evangelho chega e muda toda a estrutura de um indivíduo. E isso atinge o casamento, atinge as finanças, atinge o coração, atinge a esperança, atinge a visão de vida. O Evangelho, onde chega, ele transforma o cidadão por completo. E aí cabe, irmãos, uma pergunta: se tem alguma área da nossa vida aonde nós não trabalhamos ou não temos uma visão acerca das coisas dada pelo Evangelho, essa área precisa ser transformada pelo Evangelho. E daí você ter nos nossos dias tamanhas disputas entre cristãos, tamanhas acusações, provocações, iras, gente se sentindo injustiçada, perseguida, porque a pessoa ainda não compreendeu de fato o que é o Evangelho. Ela se vê, muitas vezes, acima do outro. Quem é essa pessoa para me acusar? Quem é esse fulano ou essa fulana para falar mal? Olha só o comportamento de A, B, C, D. Necessidade de que o Evangelho entre de fato. Porque todas as áreas da nossa vida, irmãos, de fato, são impactadas quando o Evangelho entra e começa a ser entendido. Não há escapatória, no sentido de que a gente possa preservar alguma coisa. Na realidade, o nome tem que ser trocado. Se há alguma área da nossa vida que o Evangelho não tem predominância, isso é pecado. E deve ser tratado como pecado. Seu relacionamento familiar, seu relacionamento com dinheiro, seu relacionamento com política, seu relacionamento com a vida, o seu vizinho, os governantes ou quem quer que seja. O seu relacionamento com você mesmo, com as coisas que você faz, com o seu corpo, com o seu coração, aquilo que você ingere, que você consome. Se o Evangelho não tem domínio sobre isso, você precisa rever sua caminhada. Só para que você tenha um ponto teológico em cima disso, um dia você veio diante de uma igreja e você afirmou que a Bíblia era a sua única regra, padrão, régula, aquilo que está acima, aquilo que delineia todos os limites. A Bíblia é a sua regra de fé e de prática. Foi você quem disse isso. Ninguém disse isso por você. Quando você vem professar a sua fé, é você que vem. E você tem toda uma igreja que é testemunha, não para te acusar, mas para que você seja lembrado. Às vezes nós não pensamos nas confissões que nós fazemos. Quando Paulo diz então que ele não se envergonha do Evangelho, irmãos, ele está falando isso diante de uma cidade que se valia do seu poderio bélico, conquistadora de todos os reinos daquele tempo conhecidos, conquistadora de outros reis, de outras culturas. E Paulo não se detém no sentido de temer ou de se intimidar e diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele de fato tem poder. E esse é o segundo ponto que eu quero expor para você nesse momento. O Evangelho, querido irmão, ele é o caminho de vida em tempos de morte.
E nesse segundo ponto eu quero dizer para você que ele é o caminho eficaz para a salvação das pessoas. E aí nós vamos para a parte B e final do versículo 16. Paulo diz: eu não me envergonho desse evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Essa palavra, meu irmão, poder, muitas vezes ela é tratada apenas como uma faceta dentro das pregações, no meio evangélico principalmente. A expressão no seu original aqui é dínamos ou dunamis, dependendo da pronúncia que você adotar no seu grego. Porém, essa palavra, muitas vezes alguém diz para você assim: é daqui que veio a expressão dinamite, é uma explosão. Em certo sentido, isso até vai, mas não é a realidade. Porque, de fato, você diria que alguma coisa que foi inventada 1500 anos depois seria a origem para uma palavra que está anterior a ela. Isso é um anacronismo. Então, vamos esquecer essa questão de dinamite e vamos olhar para o texto, o que ele quer dizer de fato. Essa palavra, dinamis, ela significa, meu irmão, uma força, uma habilidade, uma capacidade, uma aptidão, um poder inerente que reside nela mesma para transformar as coisas ao seu redor. É algo que tem em si mesmo uma aptidão para que onde chega as coisas são transformadas. E aqui eu quero trabalhar com você que ser transformado, meu irmão, não significa apenas ser mudado, virou a chave, estava assim, está assado. Não, é você de fato começar a ter em você, sendo construído, sendo edificado, sendo remontado os valores de Jesus na sua caminhada. É você sair de um pensamento que estava pautado apenas em você mesmo, no seu interesse, e começar a ter no seu coração afetos de misericórdia, afetos verdadeiros de amor por outra pessoa, afetos verdadeiros pela vida, de forma como Jesus teve por você antes que você viesse a entender qualquer situação. Quando Paulo diz, irmãos, que o Evangelho é o poder de Deus, ele está mostrando que é o Senhor nosso Deus quem opera na vida daquele que crê, que se entrega, que se rende. É o Senhor quem faz uma obra de realmente tirar de nós tudo aquilo que está trabalhado pelo pecado, está sedimentado em maldade, em ruindade, naquilo que não presta, e o Senhor começa a quebrantar, mudar e edificar naquele lugar valores que são novos. Valores que são desconhecidos até certo ponto. Quando Paulo está falando do poder do Evangelho para a salvação, queridos irmãos, a gente já viu nos outros textos ele falando, há o poder para realizar milagres. Há o poder para orar por alguém e essa pessoa, se for pelo desígnio da providência de Deus, e essa pessoa receber cura. Mas olha que fantástico, nós somos tentados a olhar que alguém só é curado no seu corpo. Nós somos tentados a pensar que quando alguém foi curado, ou uma perna cresceu, ou um câncer foi extirpado, ou alguma coisa como a Covid foi zerada. Mas quando nós pensamos em cura de um ser, nós pensamos em emoções refeitas. Nós pensamos, como o próprio Paulo diz, escrevendo aos Gálatas, num fruto do Espírito sendo gerado na nossa vida, em alguém que vai ter amor, paciência, bondade, longanimidade, domínio próprio. O que é domínio próprio nesses nossos dias, queridos? Nós pensamos em cura, queridos irmãos, quando debaixo da palavra do Senhor nós obtemos consolo no meio do desespero geral. E o Evangelho é o poder, meu irmão, ele é o poder porque o Senhor, ele é poderoso, é rico em fazer com que cresça dentro de nós a imagem de Jesus, o seu Filho. E aí eu quero de novo trazer para a minha vida e para a sua vida, querido irmão. Quando você se converte ao Senhor, você se torna um Cris? Ninguém sabe?
É só preguiça mesmo de falar, né? Vamos lá? Você converte ao Senhor, você se torna um cristão? Que bom, vocês acordaram. Um cristão. Mas o que é ser cristão, irmão? Não é você reproduzir as atitudes, os pensamentos, as palavras, o andar de Jesus? É ou não é? E aí eu quero te perguntar, meu irmão, usando um livro final do século XVIII, início do século XIX, século XIX para XX, usando um livro que se tornou muito famoso, se Jesus estivesse andando nos seus passos, como ele reagiria diante desse tempo nosso? Naquele livro, chama-se exatamente assim, Em Seus Passos, o que faria Jesus? Naquele livro, um jornalista é confrontado que se fosse Jesus sendo jornalista, como daria as notícias? Se fosse Jesus escrevendo aquela matéria, como escreveria? Uma jovem enfermeira, se fosse Jesus na sua condição, como ele agiria? Como trataria um enfermo? Como entraria num hospital? E um pastor naquele livro também é contrastado. Se fosse Jesus no seu lugar, diante da igreja, pastoreando, falando, como Jesus entregaria um sermão, faria uma visita, aconselharia uma pessoa. Não escapa ninguém. Não escapa nada. E quando Paulo está dizendo, irmãos, que o Evangelho é o poder de Deus para de fato transformar, para salvar todo aquele que crê, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, o Evangelho vai ser aquele agente, aquele ator, aquele motor que vai tirar a sua vida de um homem comum, que pensa como um homem comum, que tem os sonhos de um homem comum, que tem os projetos de um homem comum, que o melhor que ele pode pensar é de um homem comum, e vai transformar em você num cristão, onde Jesus vai ser o centro da tua vontade, onde Jesus vai ser o seu projeto para a vida, e não apenas no sentido de que você vai pensar muitas vezes em estar na igreja todo domingo. Não, é muito mais do que isso. Jesus vai usar a sua profissão, Jesus vai usar o seu casamento, Jesus vai usar a sua caminhada com vizinhos, Jesus vai usar a sua caminhada no Rio Paraibuna ou em qualquer outro lugar. Porque ali, aonde você passar, será Jesus passando naquele lugar. Suas conversas vão ser outras. Seus sonhos serão outros. E eu não sei se você parou para pensar, porque a gente está falando, a coisa está acontecendo, mas em nenhum momento, irmão, irmã, eu te falei que você não deveria estudar, que você não deveria se aprontar para esse mundo, que você não deveria ganhar o seu dinheiro, trabalhar, ser feliz, fazer churrasco ou qualquer outra coisa, mas você fará todas essas coisas, tendo Jesus como centro do seu senso de responsabilidade, de vivência, de atitude, de bondade. Quando eu penso, irmãos, nesse poder do Evangelho, eu imagino que se o povo evangélico brasileiro estivesse consciente desse texto e da mudança genuína que Jesus faz, nós estaríamos impregnando a internet com outras coisas. Nós estaríamos, irmãos, diante de um clima de tamanha morte como estamos vivendo. A igreja seria a bandeira da esperança para essa nação. A igreja seria o olhar desse povo para o alto do monte, quando diz o Salmo 121. De onde virá o nosso socorro? O socorro vem do Senhor. E o Evangelho, querido irmão, ele é o único que é capaz de fornecer uma paz que não consegue se capturar nem mesmo pelas palavras. Porque o Novo Testamento, quando fala dessa paz, ele fala a paz que excede todo o entendimento. E aí a gente caminha para duas questões. Ela não está à altura de eu fazer algum tipo de tratado sobre essa paz, ou seja, ela é algo que eu tenho que experimentar. De certa forma é subjetiva, é minha, é interior.
Ninguém tem como mensurar a paz que está dentro do meu coração. Mas por um outro lado, ela é tão real e tão genuína, que as pessoas começam a perceber que eu tenho algo de fato muito distinto do que é o comum. Qual é a sua noção de paz, irmão? Será que é ausência de guerra? Olhe que nos nossos dias, a gente tem se acostumado a dizer ou viver assim, olha, para não brigar, eu prefiro me calar. E aí, a gente confunde o não falar de A ou de B, a gente confunde o não estar perto de A ou de B, o evitar uns aos outros com paz. Está em paz. Pelo menos a gente não está brigando. Porém, não é essa a definição de paz. Percebe que se a Bíblia diz que excede todo o entendimento, a gente vai experimentar de fato algo muito maior. E aí eu preciso lembrar de, por exemplo, Paulo falando, escrevendo aos Coríntios, de que aqueles que são salvos pelo Evangelho, irmãos, eles desfrutam do poder de se tornarem pessoas que são reconciliadores. Vocês são embaixadores do reino do Senhor neste mundo, reconciliando as pessoas com Deus. E aí eu volto para a realidade, irmãos, que Paulo está falando em Romanos capítulo 1, quando o Evangelho é o poder de salvar todo aquele que crê, a gente precisa entender, irmãos, que esse mundo está em rebeldia, está contrário, está em guerra contra o Senhor, o Criador. E nós estamos nesse mundo, nós estamos no meio da guerra. E muitas vezes, irmãos, nós estamos querendo nos aproximar de alguém que está em guerra contra o Senhor. Nós estamos querendo fazer amizade, fazer algum tipo de tratado, deixar a nossa confiança em alguém que está contra o Senhor e literalmente é inimigo de Deus. E muitas vezes nós vemos igrejas, e mais igrejas, e pessoas, e crentes, e líderes, irmãos, se associando com valores que a Bíblia reprova. E alguns ingênuos dizem o seguinte, olha, isso é para conquistar mais pessoas. Como se fosse ele que conquistasse. Não é o Evangelho, sou eu, é a minha capacidade, é a minha inteligência, é o meu jeito de falar, é o meu carisma e por aí vai. Mas olha o que Paulo diz, querido irmão. Eu não me envergonho, é do Evangelho, não é das coisas que eu faço ou não faço. Porque esse Evangelho é que é o poder para a salvação de todo aquele que crê. E para finalizar esse versículo, ele usa apenas um dado histórico. Porque esse Evangelho veio primeiro do judeu. Ou seja, ele volta lá onde quem foi chamado primeiro foi Abraão. Simplesmente assim. Primeiro para o judeu, em Abraão ele começa um povo, em Abraão, em Gênesis 12, 3, ele diz, em ti serão benditas todas as famílias da terra, você está sendo chamado para ser bênção no meio de toda a terra. Ele continua depois com a descendência de Abraão, com aquele povo que vai para o Egito e é tirado do Egito, e aquele povo que vai se tornando um povo grande, mas ao longo dos tempos ele vai mostrando que quem conhecesse o Deus daquele povo era salvo também. Ele tem uma promessa do Messias que vem, e o Messias vem de fato. E o Messias dá uma palavra, olha, vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E aí Paulo diz, então, também do grego. Começou com o judeu, também com o grego. Começou com o bárbaro, aquele lá de trás, hoje está nas camadas dos mais sábios, está espalhado por essa sociedade. Irmãos, o Evangelho é universal, louvado seja Deus. Ele entra em qualquer cultura, porque ele está acima de toda cultura. Ele entra em qualquer centro geográfico. Ele entra, querido irmão, querida irmã, em qualquer povo, em qualquer nação. Porque a palavra é uma só e o homem é um só e carente da presença de Deus. É por isso que você lê no Apocalipse que de toda língua, tribo, povo, nação, muitos virão louvar o Senhor. Mas eu quero terminar, irmãos, com o terceiro ponto. E ele dá mais uma característica desse caminho de vida.
em meio a tempos de morte, que é o caminho da verdadeira justiça. E aqui, querido irmão, a gente vai entender que porque o Evangelho não é um dos caminhos, mas é o caminho. Ele diz no versículo 17, lá em cima, não me envergonho do Evangelho, e ele faz entre a vírgula e o ponto e vírgula do final 16, uma das questões do Evangelho. Mas no versículo 17 ele diz, eu não me envergonho do Evangelho, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Meus irmãos, quando nós lemos esse texto sem fazer a devida consideração, a devida pausa e o entendimento, muitas vezes nós vamos olhar para uma questão de trazer justiça apenas de um ponto de vista de punição. Nós pensamos no caráter de justiça retributiva, por conta dos maus atos, por conta dos pecados, por conta dos ataques, por conta das ofensas. E é interessante que, olhando para a história, irmãos, nós vamos vendo que a gente precisa entender esse texto de fato e observar como ele foi trabalhado na vida de outros à nossa frente, para que a gente possa chegar ao seu âmago. O conceito de justiça, irmãos, tem sido deteriorado, e nesses nossos tempos, de uma forma cada vez mais rápida e mais voraz. Muitos têm confundido justiça com um código de leis, e não é. Muitos têm observado, irmãos, que aqueles que deveriam ser guardiões da justiça não são. E muitas vezes estão dizendo, isso é injusto. Tem sido injusto para comigo, tem sido injusto para com outro. Alguns se levantam por conta dessa expressão, mas nem sempre trazem ao coração o que significa de fato. E aí, irmãos, como é que o Evangelho resolve essa questão? Muitos apelam para o texto falar de condenação. Olha, se você rejeita o Evangelho, você está condenado, você está perdido. E isso, irmãos, é uma face da questão, não é ela inteira. Porque quando nós estamos falando de vida, nós precisamos apresentar para as pessoas, queridos irmãos, uma porta aberta para a graça de Deus, para o amor do Senhor, para a interrupção dos males, para olhar e entender que de fato é muito bom estar vivo e estar na presença de Deus. É muito bom poder celebrar o Senhor, querido irmão, porque de fato nós nos assentamos sobre a confiança de que Deus é o nosso Senhor e o nosso guarda, o nosso Salvador, refúgio e fortaleza, socorro presente nas tribulações. Como isso se resolve, queridos irmãos? Paulo vai dissertar de uma forma muito bela, e isso você vai ver ao ler os demais capítulos de Romanos. Ele vai falar, irmãos, a situação de que todos nós estávamos enredados pelo pecado. Todos nós pecamos. Capítulo 3 de Romanos, você usa alguns versículos para fazer até mesmo o seu evangelismo pessoal, quando diz que todos pecaram. Lá no capítulo 6, você vai ler também alguns versículos, e você vai ler, por exemplo, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, não é verdade? Mas eu quero te mostrar, irmãos, como é que esse texto é tão bonito e tem transformado vidas. Quero citar para você que, lendo Romanos, Agostinho de Hipona tem a sua conversão. Ele lê um versículo do capítulo 13. Agostinho era um homem envolvido em todo tipo de orgia, bebedeira, perdição. Mas um dia, visitando um amigo seu, e ele já estava sendo exposto ao Evangelho, sendo incomodado com aquilo. E na casa desse amigo, ele, sendo colocado diante da palavra de Deus, ele pega um texto das Escrituras. E uma criança que estava perto solta uma expressão para ele, que traduzindo para o português significa pega e lê, pega e lê. E ele, ao abrir o texto, ele se depara com Romanos, um versículo do capítulo de número 13. E lendo esse versículo, ele entende e é impactado pelo Espírito de Deus. E ali a sua conversão se dá. Agostinho é aquele que tem toda uma teologia desenvolvida pela igreja cristã. É ele quem combate a doutrina espúria do livre-arbítrio. É Agostinho que combate Pelágio. E toda a teologia baseada da igreja protestante e também da igreja católica tem a sua fonte em Agostinho.
convertido por romanos. A gente poderia falar de alguém extremamente conhecido para nós, que por conta desse versículo, Romanos 1,17, teve uma grande crise na sua vida espiritual. Esse homem era alguém que estava imbuído de expor, de ensinar a carta de Romanos aos seus alunos. Estamos aqui no ano de 1515, e esse doutor, um líder de igreja, alguém que era já versado nas Escrituras, ao se debruçar, ele não encontrava paz no seu coração, porque ele se vira um grande pecador e se perguntando como é isso, a justiça de Deus se revela no Evangelho, e ele olhava para a sua vida, olhava para a situação de pecado, e ele não tinha paz no seu coração. Estamos falando de Martinho Lutero. E Lutero é uma dessas pessoas, queridos, que se aproximou de Deus depois de uma situação que impactou a sua vida. Lutero, ainda jovem, passa por um momento de uma grande tempestade, chuva, raios, e ele, com muito medo, percebia que iria morrer naquela tempestade, e ele solta aquela palavra que eu e você já soltamos, talvez em algum momento da nossa vida: se Deus me livrar dessa tempestade, se eu não morrer aqui, eu vou me entregar. E ele é livrado. E ele começa a andar com Deus. E ele se torna um líder de igreja, ele se torna um sacerdote. Porém, o seu coração ainda não gozava de fato do entendimento da palavra do Senhor. Até que nesse ano, 1515, diante de uma turma de alunos, ele tem que expor esse texto. Ele passa 11 meses expondo esse texto para os seus alunos. Toda a carta aos Romanos. Mas nesse versículo ele começou a estudar e ver, até que ele entendeu no seu coração que de fato ele era um grande pecador, ele merecia ser condenado, ele não teria escapatória por aquilo que ele fazia, pelos seus méritos, por ele muitas vezes tentar ser bom e não conseguir. Porém, ao ler, irmãos, que o Evangelho é a justiça de Deus revelada, ele entendeu que mesmo diante de todos os seus pecados, diante de todas as suas mazelas, não era ele que sofreria a condenação, mas foi Jesus que sofreu a condenação no seu lugar. O Evangelho, a pessoa de Jesus, entrou na sua frente, no lugar dele condenado. E o Senhor, olhando para aquele homem que creu no sacrifício de Cristo, disse: você é justificado porque você crê. Aquele foi o dia mais marcante da vida de Lutero para com Deus. A partir daí ele termina essa exposição e os seus estudos vão dar origem a uma série de questões que ele via de problemas naquilo que era defendido como fé. E ele vai então escrever 95 das suas teses e propor um grande debate dentro da igreja, que acabou por expulsá-lo tempos depois da igreja. 2 anos depois de ler esse texto, Lutero estava iniciando o tempo chamado Reforma Protestante. Mas você olhando para o texto, você precisa explicar por que ele está aqui. E isso é lindo, irmãos, porque Lutero, 1500 depois, foi impactado. Agostinho, 350 anos depois desse texto, foi impactado. Mas quem escreveu esse texto foi impactado. Você já deve ter lido algumas coisas de Paulo, e quando ele fala sobre pecadores, Paulo é sempre veemente em dizer: olha, eu sou o pior dos pecadores, eu sou o primeiro, eu escrevo para vocês sobre o pecado, mas sobre mim pesa essa questão em primeiro lugar. Mas ele é também, irmãos, o que mais escreve sobre a graça do Senhor, sobre o poder perdoador, sobre a questão do Evangelho ser aquilo que cobre a multidão dos nossos pecados. E nesse texto, Romanos 1,17, Paulo não está escrevendo alguma coisa da sua mente apenas, Paulo está repetindo um texto anterior a ele, que está no profeta Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Com isso, meu irmão, minha irmã, eu quero te mostrar que o Evangelho é o poder de Deus para cobrir a multidão dos nossos pecados, e foi assim com Lutero, foi assim com Agostinho, foi assim com Paulo, mas também foi com Abacuque.
No salmo que nós lemos, o Salmo 3, você leu: o Senhor é a nossa salvação. Irmãos, a palavra de Deus está recheada, está encharcada de graça, de perdão, de renovo, de retorno, de convite. Você não precisa passar por tudo isso que você tem passado. Há libertação em Cristo. A história de Abacuque, querido irmão, é fantástica, porque Abacuque vê uma série de maldades na sociedade judaica dos seus dias, e ele começa a clamar: Deus, você não está vendo isso acontecer? Irmãos, assim como nós nos nossos dias olhamos tantas coisas e nos perguntamos: Senhor, o Senhor não está vendo tudo isso acontecer? E Abacuque ouve de Deus, no momento em que o Senhor falava audivelmente aos seus profetas, o Senhor diz para Abacuque: eu vou resolver essa questão. E Abacuque: como, Senhor? E Deus diz: eu vou mandar os caldeus para punir esse povo. Abacuque fica mais estarrecido: mas, Senhor, um povo tão mau para punir esse seu povo? E o Senhor diz: sim. Mas, Senhor, só vai mandar alguém que é mais malvado ainda? E o Senhor responde a Abacuque: eu vou punir também esse povo que é mais mau do que o primeiro. Abacuque então sobe numa torre e diz: eu vou ficar aqui e ver o que o Senhor vai fazer. E com isso, irmãos, ele é transformado. E ele começa a ter a perspectiva de que, embora ele enxergue a maldade aqui, ou a maldade ali, Deus trata com essa e com aquela maldade, mas Deus está tratando com o coração dele, Abacuque, mostrando que, na realidade, o plano dele, Deus, era muito maior e muito mais abrangente do que Abacuque conseguia enxergar. E quando Abacuque começa a perceber a grandeza de Deus e o agir deles nas coisas mais ínfimas ou maiores, mas sempre é Deus quem está agindo, Abacuque então tem descanso e paz no seu coração. E aí, convencido, cuidado, tratado por Deus, Abacuque libera aquela oração tão famosa que você canta em alguns cânticos nos nossos dias. Ainda que a figueira não dê fruto, ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que nos campos não hajam mantimentos, ainda que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei no Senhor, que é o Deus da minha salvação. Aquele profeta, irmãos, cujo nome significa abraço, o abraço de Deus, ele se vê de fato, mesmo em meio a tantas situações que ele tem tristeza, ele se vê cuidado e afagado por Deus. Quando um apóstolo de Jesus, 700 anos depois daquele homem, lê as palavras dele, ele vai expor essas palavras para mostrar para uma igreja numa grande metrópole que, de fato, quem nos faz viver dia após dia é a fé. O justo, ele não é justificado porque ele é bom, porque ele tem grandes virtudes. O justo, aqui no texto bíblico, é aquele que foi alcançado pelo Evangelho e consegue a capacidade de viver mesmo em meio à maldade, mesmo em meio a contrariedades, meio em meio às dores, sendo cuidado por Deus. Paulo está expondo Abacuque para o povo de Roma. Agostinho estava expondo Paulo para a igreja dos seus dias. Lutero entende a mensagem de Agostinho, a mensagem de Paulo, a mensagem de Abacuque. E, irmãos, essa mensagem perpassa o longo da história. Porque é isso que as igrejas têm que fazer hoje. Chamar as pessoas para o caminho da vida, que é o Evangelho. Não é placa de igreja, não é o grande pregador, o famoso, aquele grande líder, mas é de fato cada pessoa se achegar ao centro do Evangelho, que é a figura de Jesus, o Salvador. Nesses nossos dias, irmãos, o que nós temos sido vítimas, alvos? Olhe para a nossa história, irmãos.
Você pode ver as nações que foram transformadas e impactadas pelo Evangelho. Olha a sua história. Olhe para os nossos dias, irmãos, e veja quantas pessoas estão perdidas, literalmente perdidas em meio a esse nosso tempo. A gente poderia ficar discorrendo num monte de questões aqui. Há um ano atrás, um grande jornal da mídia, alguém dizia, cerca de 3 semanas isso vai ter passado. Olha as 3 semanas aí. Alguém dizia, não, basta que a gente cumpra um tempo em casa. Cumprimos. Olha onde estamos. Não basta que venha surgir a vacina, e ela está aí, tem feito os seus efeitos. Porém, o que deveria ser esperança, a gente tem visto que tem servido muito mais para ataques e divisões. Olhe para os nossos dias, irmãos e irmãs, e veja quantas acusações, ofensas, e mesmo quando há um certo silêncio, eu quero te perguntar se tem havido paz. E você sabe a resposta. Diante de tudo isso, queridos irmãos, quando eu olho para a nossa situação política, se eu olhar através do olho da Bíblia, eu vou reconhecer que na minha liderança, em qualquer esfera de governo, está alguém que é pecador, e não é Jesus que está ali. Logo, eu preciso ser como Jesus diante de tudo isso. Alguém que ora, alguém que intervém, alguém que semeia o bem, a despeito de quem estiver lá, ser meu adversário ou alguém que eu tenho simpatia política. Diante do cenário de internet, irmãos, um campo minado, um campo de guerra, algo que deveria chamar coisa social, na realidade tem sido rede de morte, de cancelamento, de apatia, de separação. Se eu olhar tudo isso com o olhar de Jesus, eu não vou simplesmente deletar alguém, mas eu vou passar a buscar o que a palavra do Senhor me ensina. Eu vou ter boa palavra, temperada, eu vou ser luz no meio das trevas, eu vou ser sal nesse tempo. E ainda, porque vai acontecer sim, se você olhar para a Bíblia, Paulo não era unanimidade por onde ele pregava, muito ao contrário, muitas vezes saiu perseguido, xingado, muitas vezes tomou surra, mas ele jamais deixou de obter consolo e prazer no Senhor e no Evangelho. Diante desses nossos dias, irmãos, aonde tanta gente tem estado desesperado, será que a gente se lembra que a palavra do Evangelho ultrapassa essa vida? Ela é para a eternidade? Ou será que, queridos irmãos, nós já nos deixamos ser infectados com a questão de pensarmos que o importante é viver o aqui e agora, o hoje. Amanhã a gente pensa depois. Enquanto a palavra do Senhor nos diz, não tema aquele que te faz mal ou que pode matar apenas o seu corpo. Você tem que temer aquele que pode matar a sua alma. Queria que você curvasse a sua cabeça um pouco e orasse. O apóstolo Paulo diz para aqueles irmãos, eu não me envergonho do Evangelho. Não tenho medo nenhum de ser crente. O imperador está nessa cidade. Mas ele também precisa ouvir do Evangelho. A história mostra, irmãos, que 250 anos depois dessa carta, o Império Romano estava se rendendo ao Evangelho. Nos nossos dias, talvez a gente já tenha perdido a fé que Deus pode operar poderosamente, nos livrando de máscaras. Talvez nós tenhamos perdido a esperança de que o Evangelho possa transformar a nossa família. Mas enquanto você está orando, traga à sua mente
E eu vou citar um exemplo do que tem acontecido nesses dias. Nas grandes mídias você vê a todo tempo gente sofrendo. E é interessante que a mídia é peremptória em negar a fé. A fé da mídia está nas descobertas humanas. No entanto, uma das coisas mais comuns é nós vermos na grande mídia as pessoas se levantando e pedindo orações, energias positivas, vibrações para alguma pessoa que está hospitalizada. E com todo respeito, com todo carinho, a nossa mente se pergunta: uai, mas nessa hora que a gente vai ter fé? Passamos o tempo todo ridicularizando a fé, os cristãos, as igrejas. Passamos o tempo todo falando mal de estar num templo. Mas nessa hora nós vamos pedir oração? Esse é o nosso mundo. Mas e nós aqui, irmãos, dentro desse templo? Você que ainda talvez esteja nos acompanhando via internet, qual é o alcance do Evangelho na sua caminhada? Qual é o alcance do Evangelho nos seus dedos na hora de teclar? Na hora de você levar esperança para alguém que está sofrendo?